para vocês verem o estado que ficou o apartamento delas. As jovens tiveram queimaduras nas mãos, nos braços e também no rosto. É uma situação muito difícil. Por isso, então, nós queremos fazer um alerta importante sobre os cuidados para manusear lareiras, aquecedores. Quem vai nos trazer as dicas é a Stephanie Costa, que está no Corpo de Bombeiros de Pelotas. Oi, Stephanie, boa tarde. Fala um pouquinho mais sobre essas dicas para gente. Boa tarde, Luísa. Boa tarde para o pessoal de casa. É importante, né, trazer isso porque esses números são muito expressivos. Eu estou aqui com o tenente Fabrício Madruga, que é o comandante do 1º pelotão de bombeiros de Pelotas. Boa tarde, tenente. A gente consegue ver, né, esse aumento dos casos no inverno? Boa tarde aos telespectadores. Enfim, a gente nota um aumento crescente no inverno, né, por conta da natureza, né, de querer se aquecer, as pessoas, né, quererem ficarem mais quentes dentro das suas residências. Então a gente nota um aumento crescente nos incêndios com esse tipo de equipamento. E quais são os principais erros que as pessoas acabam cometendo por acidente, mas o que acontece geralmente nesses casos? Se tratando de lareiras, né, as ecológicas principalmente, a gente vai fazer uma simulação agora com o nosso pessoal aqui, para demonstrar que fique bem claro que é uma simulação, né? As pessoas, elas, quando vão utilizar as lareiras, elas não veem alguns princípios básicos ali de segurança, né, com relação aos locais que vai se colocar a lareira ecológica, né? Então a gente tem que deixar uma distância bem segura, que é bem importante. De quanto é essa distância? Em torno de 2 a 3 metros a gente recomenda que elas fiquem distante de qualquer tipo de material que possa vir a se queimar. Então aqui a gente está simulando, né, ele colocou ali nessa lata aí um pouco de combustível líquido e agora ele vai fazer a simulação, então, de apagar esse incêndio. E para uma reposição, quando que é seguro eu repor o combustível da minha lareira, tanto para de lenha, né, para aumentar aquele fogo, como para ecológica? Desculpa, eu não... Quando que é seguro? Para esse combustível vai estar quente. Quando que eu posso repor ou aumentar? Bom, a gente recomenda que sempre a gente deixe em torno de 20 a 30 minutos após o momento que a gente fez ali a contenção daquelas chamas, porque aquele metal ali que está no entorno, né, ele evidentemente fica quente, então a gente tem que deixar ele baixar aquela temperatura para posteriormente a gente então colocar novamente, né, o líquido inflamável e fazer a reignição dele. E nos casos dos aquecedores elétricos, tenente, a gente tem algumas questões de cuidado tanto com a distância, né, como acontece com as lareiras, mas para a rede elétrica, o que a gente tem que observar quando for ligar o nosso aparelho para aquecer o ambiente? Bom, esses aparelhos aquecedores elétricos são muito utilizados também, né, para fins de aquecer o ambiente. O que a gente nota muito é que as pessoas utilizam eles com outros equipamentos ligados na mesma tomada. Então isso aí vai acabar havendo ali um aumento grande assim, na temperatura daquele ponto de energia. Então a gente recomenda sempre que seja utilizado apenas um equipamento e não mais outros equipamentos, evitando que tenha uma sobrecarga na rede elétrica, né, e possa vir ali então começar um novo incêndio. Então a gente recomenda que as pessoas, quando perceberem ali qualquer tipo de um odor característico de queima, né, um derretimento, né, a gente então de pronto já desenergize ali para que não ocorra nenhum tipo de acidente. Muito obrigada, tenente. Dicas muito importantes, né, Luísa, para que se evitem novos casos de incêndios. Volto contigo. Hoje é segunda-feira, dia 30 de junho de 2025. Eu estava me lembrando de um caso pessoal mesmo. Lá em casa também aconteceu isso, infelizmente. O relógio marca meio-dia e 30 minutos. Esse tipo de lareira ecológica também. A gente foi reabastecer e quase que a situação foi de incêndio mesmo. Então essas dicas são muito importantes e são dicas que a gente tem que praticar. Não adianta só a gente falar. Só não deu sobre a lareira, né? Lareira de lenha não falou nada. O que aconteceu comigo, realmente isso todos os dias eu coloco em prática, né? Não reabastecer a lareira. Muito obrigada pelas informações e agradeço também ao comandante aí, Esther.
Vamos de esporte agora, Bruno Marcili chegando aqui. Um abraço aqui do Antônio Carlos Valente. Pena que não falou da lareira, aquela de lenha, qual o cuidado que tem que ter e tal. Mas é bom não dormir com aquela lareira acesa, é bom apagar de noite, né? Sempre eu aprendi isso aí. E cuidar também para não haver um incêndio, cair uma lenha, uma chispa fora da lareira e dar um incêndio, né? Muito cuidado também, né? Tem que ter cuidado igual, né? Tchau aqui, beijo do Valente. Por isso tentou diminuir o seu volume de jogo. Até tentou pressionar